Olá meus amigos, vocês estão no canal Bolseiro do Sul e hoje eu vou falar de fantasia e terror, já já. Muito bem, então hoje a gente vai falar de Necrópolis, a Fronteira das Almas, o primeiro livro da hexalogia, da série de 6 livros do Douglas MCT. Essa edição aqui está saindo pela Gutenberg. Bom, e antes de começar a falar da história, eu quero até comentar um pouquinho sobre a edição que eu comprei. Este livro me chamou a atenção na 22ª Bienal de São Paulo, que eu estive, e eu não tinha ouvido falar a respeito dele. Eu peguei para folheá-lo e a história me chamou a atenção. Li as orelhas do livro, li a sinopse atrás e me chamou a atenção. Eu nunca tinha lido horror, né? Ainda mais misturado com fantasia, então eu resolvi comprá-lo. Essa edição aqui, inclusive, veio com um marcador do... Nossa, eu sou péssimo mesmo, do livro 1 e depois do lançamento do livro 2. Não está muito legal aqui não, mas do Batalha das Feras, que acabou de ser lançado. Muito bem, eu gostei pelo seguinte, a edição está muito bem feita. Aqui logo de cara a gente tem uma página totalmente negra aqui com o logotipo do Necrópolis que aparece aqui no começo, ó. Ali, ó, vermelhinho, tá vendo? E o que é essa primeira página aqui? Ele tem algumas informações, não quero estragar o livro, e ele tem um mapa enorme aqui, ó, que se desdobra, está bem de longe. É um mapa do universo de Necrópolis. Ele é totalmente numerado, quer ver? Aqui tem as bandeiras e as explicações de todas as civilizações de Necrópolis. Então é uma edição muito bem montada. E depois da numeração aqui na página traseira você tem aqui a informação de quais são cada um desses números aqui. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira chamada Paradiso, a segunda chamada Necrópolis e a terceira chamada Niamvoio. Eu não sei se pronuncia assim, foi assim que eu identifiquei a pronúncia. E cada parte ela tem um desenho bonito aqui, dividindo o livro. Então a diagramação do livro, né, toda a editoração do livro está muito bem feita, eu achei. No comecinho do livro tem um prefácio escrito por Leonel Caldela, autor da trilogia Tormenta, O Caçador de Apóstolos e Deus Máquina. E depois tem uma nota sobre começos e temores aqui do próprio Douglas, explicando por que ele revisou o texto, porque ele modificou algumas coisas, ele corrigiu algumas coisas. Achei bastante honesto isso do autor, deixando a série melhor e recomeçando a série de uma maneira mais consistente. No final aqui, eu tenho, ele deixa também aqui o que eu achei interessante, um glossário de termos, ó. Aqui um glossário de termos de várias páginas, onde ele cita vários termos que ele utiliza no livro. Bem legal isso, para quem não está acostumado com esse tipo de literatura. E depois agradecimentos, inclusive, no final, né? Além do gancho, já é o marketing da editora, o gancho para a segunda parte, segundo livro, que é o Batalha das Feras, que acabou de ser lançado. Muito bem, do que se trata essa história aqui? O Necrópolis conta a história de Verne Vípero e Victor Vípero, 2 irmãos que moram num orfanato na Itália. E o irmão mais novo do Verne Vípero, o Victor Vípero, morre de uma maneira bastante misteriosa. Não vou dar spoiler do livro, mas isso é para dar o gancho de entrada do livro. E ele, através de contato com algumas pessoas, vai até o mundo dos mortos, Necrópolis, para tentar salvar a alma do irmão antes que ela seja jogada no abismo depois da Fronteira das Almas. E aí ele conhece o mundo de Necrópolis, onde existem criaturas maravilhosas, criaturas fantásticas e horrorosas. Existe algumas
alguns personagens desse mundo que ajudam ele a desbravar toda a necrópolis para encontrar o irmão. Essa é a tônica. Eu não conheço muito desse estilo, mas eu achei interessante a mistura entre horror e fantasia, né? Ele tem um quê assim de história em quadrinhos, de HQ, que eu acho que é por causa da experiência do Douglas MCT. Inclusive tem uma foto dele aqui, autografando os livros. Ele já trabalhou com história em quadrinhos, com roteiros para história em quadrinhos, para cinema, diz ele mesmo nas entrevistas que ele dá. Então esse livro tem essa cara, ele tem um roteiro bem ágil, os capítulos do livro são curtos, isso torna a leitura bastante dinâmica e fácil de ler. Não é um livro grande, é um livro de aproximadamente 290 páginas, contando todos os anexos, né, aí, né? E é bastante interessante a história. Não é uma história profunda sobre fantasia, mas é uma história interessante. Uma pequena ressalva que eu faço a respeito das descrições que o autor dá, que o Douglas dá no livro, é o seguinte: ele utiliza muito as palavras sombrio, sombria, enegrecido, no momento que você está em cenários de necrópolis. Por quê? Porque necrópolis é um mundo totalmente azul, não sei se vai dar para ver, ou azul escurecido, né, ou um azul enegrecido. Aqui também tem algumas coisas que mostram. E ele faz questão de sempre estar lembrando o autor, o leitor, de que o mundo é escuro, de que o mundo é negro, sombrio, as plantas são diferentes, o ambiente é diferente. Mas eu achei que ele exagerou um pouquinho, talvez com receio de que o leitor tivesse perdendo o foco do mundo e começasse a iluminar sua mente com o mundo real que a gente vive. Ele usou muitas vezes essa palavra, ou essas palavras. Mas tirando isso, acho que a leitura é bem gostosa, é um livro divertido de se ler. Uma das coisas que me surpreendeu nesse livro foi o seguinte: ele não é óbvio no final. Ele começa com um roteiro mais ou menos previsível. É lógico que é uma luta entre o bem e o mal, isso aí está descrito bem no começo do livro, na sinopse e tudo mais. Mas ele vai caminhando dentro de um roteiro tradicional, mas no final eu acho que o autor deixou as pontas desamarradas corretamente para poder dar sequência na história, já que são seis volumes que ele vai escrever. Ele já terminou de escrever o segundo, acabou de lançar, então ela ficou corretamente preparada para o segundo volume. E o final do livro, na saga do personagem principal, o Verne Vípero, não foi um final tão esperado assim. Eu me surpreendi agradavelmente com a forma com que o livro terminou nessa primeira aventura do Verne Vípero. Então isso foi um ponto bastante positivo que eu achei. Eu acho que a série tem todo o potencial de evoluir. Eu acho que o Douglas MCT ele tem potencial para escrever uma série bem legal. Não é uma série de livros comum, ela mistura fantasia com horror, isso ele soube equilibrar bem. Ele usou alguns nomes interessantes de personagens que eu gostei. Um dos que eu mais gostei foi o Ícaro Zíngaro, que é um nome até gostoso de pronunciar. Ele se escreve Ícaro Zíngaro, então aí fica Ícaro Zíngaro, ficou interessante, eu achei bem criativo. O Planador Escarlate, isso não é spoiler porque é só um equipamento utilizado. O Planador Escarlate, eu que gosto muito de aviação, achei uma ideia muito boa. Eu não sei se isso vem de algum tipo de mitologia que ele estudou, que ele pesquisou para fazer o livro, ou se ele inventou, mas eu achei que foi muito interessante. É um ser, na verdade é uma máquina orgânica, ela é meio máquina e meio orgânica, muito bem feita a descrição, dá para você visualizar bem. Então, gente, recomendo, vale a pena acompanhar em série. Eu quero ver se eu consigo ler o mais breve possível o segundo livro e resenhar para vocês também. Então, Necrópolis, A Fronteira das Almas, o primeiro livro do Douglas MCT. Se você gostou do vídeo, favorite, se inscreva no canal aí para ajudar a gente a divulgar.
Se não gostou do livro também, quiser fazer uma crítica, faça aí com educação, com discernimento, que a gente pode conversar a respeito. E até a próxima com mais livros aqui no canal Bolseiro do Sul. Um abraço, tchau!